Meus irmãos, muito boa noite. Que Jesus nos abençoe na caminhada, nas palavras e nos intua, inspirando e trazendo à tona o melhor de nós. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Antes de iniciarmos, vou trazer alguns recados, faremos a prece e daremos sequência no nosso tema de hoje, o bom semeador. Os recados são os seguintes, né? Pedir a todos que coloquem água para ser fluidificada. Informamos também, em nome da casa, os horários das lives. Às 9 horas, uma leitura do livro Fonte Viva, e às 20 horas, Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também, na fraternidade, o atendimento fraterno, o qual terá de ser enviado uma mensagem inbox para agendamento, Temos também o livro de irradiação, enviar os nomes, e estamos também informando sobre a evangelização infantil no lar, que está sendo divulgada pela Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. Pedimos também aos irmãos para ativarem as notificações no Facebook, de forma que possam receber os convites aí para todas as exposições que estiverem acontecendo na Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar então o nosso estudo de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo excelso, companheiro nosso de todos os instantes, Maria Mãe Santíssima, anjos guardiões, protetores nossos, rogamo-lhes a permissão para iniciarmos mais uma exposição virtual, um encontro de almas, falando de Ti, Mestre, de forma a trazê-lo para nós, com um tema tão importante, que possamos germinar, que possamos entender as Suas palavras e trazê-las à tona no melhor de nós, em todas as potências que pudermos entregar ao mundo, tão necessitado de amparo, do amar e da caridade, que não deixa de ser o amor em ação. Que assim seja. Então, meus irmãos, falaremos hoje da parábola do semeador, do bom semeador, que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos, E aí eu gostaria de convidar os irmãos, inicialmente, para a gente fazer a leitura, da parábola do semeador. E na sequência vamos tecer alguns comentários, vamos fazer algumas considerações em relação, ao tema que é tão importante, tão atual e tão pertinente. Tudo bem? Deixa eu só colocar isso aqui. Vamos lá. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9.
E aí temos a sequência, né, com a explicação do mestre no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra, o reino, e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Temos isso em Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. Meus irmãos, antes de começarmos as nossas divagações, as nossas ponderações a respeito dessa parábola, que é muitíssimo importante, muito significativa, a gente tem que contextualizar. Jesus circulava entre camponeses, pessoas simples, mas que adoravam de uma forma profunda, e aí se revezavam entre, né, o trabalho e a adoração. Então, a gente tem que lembrar então que falamos de pessoas de muita fé, né? E muito trabalhadoras, trabalhavam a terra, né? E um detalhe muito interessante que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte: o terreno não era preparado antes de lançar a semente, como é feito hoje na agricultura. Né? O lavrador, naquela época, lançava a semente e depois puxava o arado. Então, hoje, né, o lavrador prepara antes o terreno, mas naquela época não era assim que acontecia. Então aí a gente já começa a adentrar um pouco o contexto, né, o momento, né, a qual Jesus traz essa história à tona, né, para fazer parte de um contexto e de um cotidiano, né, de pessoas simples, de muita fé, mas que viviam essa rotina, né, do trabalho. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando já começa a explicar, né, nesta parte do sede perfeitos, essa parábola, ele diz o seguinte, né, que a parábola do semeador, ela exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do evangelho. Vamos pensar na semente como a palavra. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quantas pessoas há, nos diz, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, com efeito para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Né? Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos? Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido se conservam tão frios e indiferentes quanto eram? Os que reconhecem muito bem os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios? Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos? Meus irmãos, vamos ponderar aqui sobre, então, a classificação dos espíritos, né? Aqui, então, ele coloca, né, diversas formas que o evangelho tocaria a todos eles.
Se a gente for lembrar da escala espírita que nos é explicada, né, no Livro dos Espíritos, a gente tem que trazer, né, em mente que ela se baseia no grau de adiantamento de cada um, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda estão por se despojarem, né? Então, essa classificação que é colocada lá para nós no Livro dos Espíritos não tem de nada absoluta, mas nos referenda para que a gente entenda essa questão da evolução. E a parábola, né? O bom semeador, a parábola do semeador, traz isso à tona para nós. Caminhos, momentos da evolução. E a gente vai falar um pouquinho mais disso também na sequência. Né? Lembrando então que dessa escala falamos primeiro, né, da primeira ordem dos espíritos puros, da segunda ordem dos bons espíritos e da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, né? Então, no Livro dos Espíritos nós temos a classificação, né, da 10ª classe até a gente chegando à primeira classe dos espíritos puros. Outra coisa interessante para a gente começar aí as nossas reflexões a respeito do bom semeador, né? E desta parábola, é que ela se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Né? E é engraçado ver que primeiro a gente tem, né, os títulos Caracteres da Perfeição, O Homem de Bem, Os Bons Espíritas, e aí chega a parábola do semeador, para logo após a gente ter as instruções dos espíritos, que falam sobre o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. E é nesse capítulo que a gente tem uma máxima que é muito repetida em muitas exposições espíritas sobre o espírita, que diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, outro, que apreende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre consegue, se tem a firme vontade. Então, olha, a gente está falando aí, né? A gente falou então no texto, né, do bom, né, da parábola do semeador. A gente então tem 4 situações que se tornarão 6, né? E aí a gente vai trabalhar uma a uma para a gente chegar então nesse momento do verdadeiro espírita e do porquê ela se encontra no sede perfeitos, né? Então a gente tem que lembrar, pessoal, que é uma parábola então muito famosa, né? Muito conhecida, né? E uma das poucas que o próprio Jesus explicou, né? Por isso ela tem um fundamento e uma essencialidade espetacular e ímpar. Ela é muito importante, tanto que ela consta em Marcos, Lucas e Mateus, né, nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, e a gente tem que pensar que para considerar o entendimento aí sobre a questão do semeador, né, que Jesus não falava, né? Foram 3 anos de muito trabalho em que nada foi em vão que ele disse, né? Tudo que o mestre trouxe à tona era profícuo, tinha um sentido. Nada do que ele fez foi sem razão. Tudo tinha um ensinamento, né? Um exemplo e uma missão. E aí a gente pondera. Será que é por causa disso que ele fala parábolas, ele trabalha parábolas? Por que falar de parábolas, né? Sendo que, inclusive, essa faz parte das parábolas, do conjunto das parábolas tidas do lago, né? No Sermão da Montanha, pessoal, ele fala de uma forma mais direta, ele orienta, ele explica, mas a pedagogia da parábola vem de encontro a facilitar o entendimento e também a permitir que esse entendimento se fizesse em quaisquer tempos evolutivos, sendo então um recurso muito precioso. À medida que as pessoas vão evoluindo e melhor compreendendo as parábolas, né, o conhecimento, a mensagem de cada uma delas se expande de uma forma exponencial no nosso ser. É como se a semente da parábola, né, fincasse raízes mais fortes em nós, galgando um significado, uma grandeza que estava ali, latente, em semente, mas que o nosso andor e a nossa caminhada faz com que
seja possível vislumbrar melhor, entender melhor, né? Ter ouvidos que queiram ouvir, olhos que queiram ouvir. Então, esse é um recurso pedagógico muito interessante em todos os sentidos. Tanto que há muitas histórias infantis, né? Que a gente lê a história em si, e aí, né, a criança tem um entendimento, à medida do crescimento, né, ela vai expandindo as possibilidades e as capacidades de ampliar esse entendimento para um conteúdo que se torna cada vez mais fértil. É como se fosse uma caixinha de surpresas, que a cada vez que fosse, né, que é aberta, traz algo novo, traz algo especial, né? Desperta em nós algo maior do que anteriormente, né? Então, é muito sagrado, é muito interessante analisar como o nosso mestre era um professor do amor e do saber mesmo, trabalhando sim o recurso da parábola dessa forma, né? E aí, nessa linha, falamos então de uma parábola, meus irmãos, que trata de um processo evolutivo. No Sermão da Montanha, né, ele fala muito dos bem-aventurados diretamente. Já na parábola, ele faz associação a algo do dia a dia para tornar a compreensão daquele povo mais fácil naquela época. E hoje para nós, né, já com um pouquinho mais de horizonte expandido, a gente ressignifica e amplia o significado. Então, no Sermão do Monte, a gente pode considerar que ele foi um pouquinho, digamos assim, mais direto. E as parábolas não. As parábolas tocavam o coração e tocam ainda, né? De cada um à medida que queiram entender, que estejam aptos por entender, que busquem pela vontade esse entendimento, né? Então, né? Então vamos falar então agora da questão da parábola em si e deste bom semeador. Quem é o bom semeador? Né? Ele começou a falar, Jesus, do funcionamento do reino dos céus, né? E aí, depois, os discípulos até perguntam, né, por que, que ele fala por parábolas, e ele explica, né, que a eles não é permitido conhecer, e a vocês já, não no sentido de interesse, vontade e capacidade, né? Imagina se Jesus ia travar conhecimento, né, travar informação nesse sentido, uma informação cheia de misericórdia de alguém. Não. Aqui ele ratifica, né, a questão do nível evolutivo, que pelo livre-arbítrio, né, o entender se expande ou se limita, e a abordagem da compreensão também, né? O que vale uma reflexão, porque é o que a gente vê muito nos dias de hoje, né? Então, assim, muitas das vezes nós pegamos uma informação, e a internet é repleta de informações, né? Todas as fontes de informação aí trazem muito conhecimento para nós, e a gente trata ela do jeito que fica interessante para gente, e limitamos a abordagem naquele contexto ou num outro contexto, e aí a gente vai fechando uma gama de possibilidades, né? Existe o fato, existe a minha interpretação, existe a sua interpretação, existe a interpretação de muitos outros. Por isso que a gente tem que ter muita caridade, sabedoria também ao falar, mas muito mais, né? Ofertar isso tudo ao ouvir, porque são pontos de vistas e histórias muito, muito distintas, né? E há muitas interpretações, então, nesta linha desta parábola, né? Quando Jesus, então, usa termos da agricultura, lembrando, então, que ele se dirige a um povo muito trabalhador, em que a agricultura era muito forte, ele fala corações já habituados a esse processo, né? E aí a gente pode também refletir sobre como a comunicação do mestre, ela era clara e precisa. Então ele colocava, ele expunha algo, mas ele concedia através da parábola a liberdade do entendimento a cada um mediante a bagagem, as capacidades intelectuais, de história, né, e de vontade de cada um. O que é maravilhoso, porque então ele nos traz o ensinamento, mas de forma alguma fere, né, a nenhum deles ou até a nenhum de nós, falando, olha, tá aqui, de forma alguma. Ele permite com que nós possamos interpretar os textos, né? E pela lei de Deus que está inscrita no nosso coração, desvendá-lo, encontrá-lo, descobri-lo, né? Pelo nosso andor, pelo nosso próprio caminhar.
É muito interessante isso, pessoal, porque permeia a linha do respeito, né? Um respeito hoje tão necessário, tão fundamental, né? Ao direito de ser do outro, ao direito de se expressar, ao direito de sentir, mesmo que seja diferente do meu, né? E isso já faz, né? Nem falamos da parábola em si ainda, mas só a pedagogia utilizada por Jesus já permeia todo esse sentido grandioso, né, de mestre que não quer trazer a verdade pronta, mas ensinar o caminho e permitir que a descoberta self seja feita. E a gente vai falar um pouquinho disso também ao término. Mas assim, vamos lá, dando sequência, né? Quando ele fala do semeador, muitos de nós diríamos, é Deus. Aqui a gente já pode expandir os horizontes. Quem é aquele que semeia a palavra? Quem é aquele que semeia as verdades do reino dos céus e do reino de Deus? Pode ser Jesus também, mas também, meus irmãos, pode ser cada um de nós. Todo aquele que está divulgando a palavra é um semeador que saiu a semear. O semeador, então, é quem escuta, interpreta a palavra, né? E já na vivência completa sai a distribuir. Sendo a semente a palavra na acepção maior, né? O conhecimento, né? Dos tesouros do céu que pela nossa ação podem se multiplicar, podem, né, frutificar. É muito interessante isso, porque aqui também a gente se coloca como coautor. Juliana, seria só então, né, da palavra, da fala, né, de algo dito, vamos sair aí, né, falando do evangelho e das suas belezas? Tem muito mais do que isso. Tem o amor em ação, que é a caridade, nas suas mais variadas formas, né? Sendo que a palavra, ela toca e o exemplo arrasta semear ações, meus irmãos, de amor e de boa conduta, exemplificando para todos que estão à nossa volta, sem exigir deles e imputar a eles verdades prontas que não fazem parte ainda daquela existência, por mais que às vezes faça parte já da nossa, concedendo pelo exemplo silencioso o tempo de cada um, ou também de uma conversa edificante, que é tão interessante, que é tão grandiosa, né? Num encontro de almas em que ninguém saia perdendo, mas se não igual, sempre melhor. E quando a gente fala do evangelho, não tem como a gente sair pior, né? Não tem como a gente sair triste. Evangelho é boa nova, é alegria e esperança nas nossas vidas. Então, dando sequência, né? Considerando então neste momento o semeador, o nosso Jesus, aquele que interpretou a palavra, né? E a distribui, né? Sabedor das potências das sementes que ali tenta inundar, tenta trazer. Bom, a gente tem 4 situações diferentes aqui, mas isso pode se estender a 6 situações. Considerando então, como a gente falou lá atrás, né, que naquela época a gente não tinha recursos tecnológicos, a gente pode imaginar um processo manual mesmo, né, com carroças. E aí a gente pode imaginar essas sementes das carroças caindo pelas beiradas, né? Essas eram as sementes que as aves vinham e comiam. E o que que significa isso? Meus irmãos, o processo evolutivo, né, vai sendo traçado com as pessoas nos mais diferentes níveis de abordagem de conhecimento da palavra, para processar, vivenciar esse encontro com o Cristo interno, visto que o reino de Deus está dentro de nós. Então, nesse primeiro momento, né, nesse primeiro exemplo que o Cristo nos traz, a parábola nos convoca então à reflexão de como cada espírito, cada um de nós, em processo evolutivo, recebe essa palavra. Essa então que cai, né, essa semente que cai da carroça, se refere aos indivíduos totalmente atolados, imersos na matéria, né? A gente fala aí de uma semente que cai em terreno inóspito, não há condições de ser recebida aquela palavra, né? O pássaro vem e pega logo.
E a gente pensa que este solo não está fértil, né? Este coração não está fértil para receber esta palavra do bom semeador que é o Cristo, visto que aquele solo, né, interpreta aquilo, aquele coração, interpreta naquele primeiro momento essa semente, essa palavra, essa verdade de amor e de caridade do reino dos céus como loucura, sonho, devaneio. É um terreno refratário, impermeável. E essas sementes não significam absolutamente nada e as palavras se perdem. Podemos até fazer uma reflexão adicional que o pássaro representa o mal e as tira logo. Mas não que as aves sejam más, tá? Mas significa que a ignorância vem e despotencializa toda aquela potência em semente que nunca vai germinar, né? O indivíduo do primeiro exemplo do Cristo nem chega a cogitar a receber aquilo. Mas graças ao Pai, falamos do semeador que não desiste de nós e que não segrega, que não escolhe, mas segue, colocando as sementes à disposição de todos, independente do momento em que estejam. Então, a gente trabalhou nesse primeiro cenário, né? Um solo, um coração ainda não aberto, ainda fechado, refratário e que não concede o espaço para nadinha da semente germinar. As aves vêm e as tiram do caminho. No segundo estágio, um pouco acima, a gente tem o solo pedregoso, que por estar acima de pedra é raso. Então a semente cai e nasce quase que instantaneamente. Brota e vai para cima, né? Buscando a luz, ela sai rápido, mas sem raiz profunda. Vem o sol e a queima. A analogia é a seguinte: são os indivíduos que já caminharam um pouquinho, recebem com alegria a palavra, ficam empolgados, mas é fogo de palha. Sem a raiz profunda e vivenciando as dificuldades da vida, as provações, aí logo se escandaliza, afasta e abandona. Segundo alguns autores, reside aí a grande maioria da humanidade. É interessante ver alguns textos espíritas que comentam que muitas das vezes a gente vê isso um pouquinho nas casas espíritas. Quantas pessoas chegam, mas quantas permanecem? Não só nas casas espíritas, mas no encontro com o evangelho. Muitas buscam um remédio e sem a raiz não se atentam ao que é a verdadeira cura. Né? Aí, bom, comentam também, né, quando se inicia um curso, por exemplo, um EJA, um EAD, as turmas começam cheias, né, existe a atração pela beleza da palavra, pelas promessas desse porvir e dessa descoberta do Cristo em nós, mas mediante as dificuldades, os melindres, os percalços que podem acontecer, elas se vão. E aí se torna esse fogo de palha sem sustentação que se esgota rapidamente. Esse é o nosso segundo cenário. Então a gente falou, né, do primeiro cenário, né, que o chão não tem, né, o solo não tem nem abertura para a semente, né? A palavra não tem lugar ali ainda. Depois temos o segundo, né, que foi aí esse que está sobre as pedras, é raso. Então a empolgação vem, temos a alegria e de repente tudo se esvai, né? O sol queima por algum percalço, por algum motivo, e aí, né, a semente se perde. Nós vamos para o terceiro caso, que é o outro tipo de solo, né? Lembrando que nós falamos sempre, pessoal, nesse sentido aqui então, do solo como coração humano, onde a semente deve ser acolhida. O terceiro solo já é um solo melhor, mas a semente cai no meio dos espinheiros. Ele já tem profundidade, tem mais terreno, é um pouco mais encorpado, mas esse solo se refere àqueles espíritos que ainda estão ligados à matéria, que gostam da palavra, acham bom, querem viver, mas seguem preocupados com as preocupações do mundo, com as preocupações do mundo, com os cuidados que o mundo requer.
né? Isso daí tem até eu vi, inclusive, num vídeo muito legal chamado Café com. Acho que é Café com Fé, alguma coisa assim, depois eu até compartilho, que fala um pouquinho disso. Eles fazem essa reflexão, né? Então, que eles seguem preocupados com as preocupações e cuidados do mundo. Fortuna, posse, prestígio, e isso se apresenta como espinhos abafadores, né? E aí a gente pode entrar naquele ciclo de falar assim: olha, não tem tempo agora, e dar uma importância excessiva aos recursos materiais, esquecendo da verdadeira lição, do verdadeiro sentido da nossa estadia aqui, né? São instrumentos, sendo que isso tudo que a gente falou, né, a matéria em si, são esses instrumentos para nos apoiar na edificação do reino, mas a gente se apega aos instrumentos pedagógicos da matéria e esquece da lição. É como se a gente estivesse indo para um laboratório de química, um laboratório muito lindo, super bem equipado, e aí a gente começa a fazer as experiências, mas fica fascinado com os vidros, com tudo, e esquece a verdadeira razão de estarmos ali, das descobertas né, que possamos ter naquele ambiente. E a gente fica ligado, então, no quadro, no jaleco, a gente se liga para os instrumentos e esquece a razão de estarmos ali, naquele momento. Ah, então é para a gente deixar os recursos materiais de lado, de forma alguma são instrumentos da nossa jornada, mas a gente não pode esquecer da grande, verdadeira razão de estarmos aqui, e essa é a grande reflexão, inclusive também desta parábola, a autoconquista, né? É a gente deixar o solo fecundo para que a verdade nos traga a nós mesmos e nos faça retornar para a lei natural, que é caminho de paz, serenidade e alegria, sem sofrimento e sem dor, né? O que precisa de ficar claro, meus irmãos, para nós é qual é o objetivo fundamental da nossa existência nesse planeta tão pequeno, tão lindo chamado Terra, mas que está numa vasta extensão universal maravilhosa, magnânima, que a gente não tem nem condição de mensurar a grandeza, a escala e tantos eventos sublimes e nobres acontecendo nas alturas. O que a gente veio fazer aqui? A gente veio em busca da autoconquista. Nós viemos nos encontrar de alguma forma com Cristo interno em nós, que é essa semente que pulsa, essa semente cheia de potências, mas que precisa de solo fecundo para germinar. O bom semeador poderia ter, no primeiro caso, né, no terreno que não está aberto, né, que não está propício, né, e cavar com uma pá e correr atrás e chegar na terra. Mas esse não é o objetivo. O bom semeador poderia remover todos os pedregulhos para que encontrasse a terra, mas não é esse o objetivo. O bom semeador poderia ter pego todos os espinheiros e os arrancado, porque já existia terra fértil ali, mas não é esse o objetivo. Quem vai sair, né, desse terreno que não é fecundo, que não é profundo e que está cheio de espinheiros, somos nós, pela nossa caminhada, pela nossa livre escolha, por todas as potências e capacidades que temos em nós. O interessante que a gente não pode esquecer, inclusive nesse contexto de agricultura, é que em todos os solos descritos pelo mestre, tem terra embaixo, tem solo que tem tudo para germinar. Mas temos aí um que não está muito, né? Parecendo tabeira de asfalto, impermeável, o outro está com pedra, o outro espinheiro, mas todos eles trazem em si a potência. Então, é uma feliz coincidência. A gente entende isso na profundidade de que ele não para de entregar-nos a grande verdade através do amor,
através do conhecimento, através uns dos outros. Mas a decisão de abraçar esse momento, né, e limpar o nosso terreno, em deixá-lo solo fecundo e pronto para a jornada, é toda nossa. Nos disse o Mestre: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Em Mateus capítulo 6, versículo 34. No capítulo 6 também, no versículo 33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eis o nosso grande objetivo, nosso inesquecível objetivo. Estamos atentos a isso? E o que eu levo dessa experiência breve e transitória? Até o corpo a gente vai devolver, pessoal. O que vai com a gente? A gente chega, né? Bebezinho, sem a roupa, né? É colocado aí, né, num caixão, ou então cremado com uma roupa. Mas o nosso legado é o espírito, é o conhecimento todo disponível para nós através da nossa grande, maravilhosa terceira revelação, e da segunda e da primeira, visto que todo conhecimento é válido e agregador. E só a educação, né? Só a concatenação das ideias com respeito, com generosidade, nos fará seguir adiante. Sendo assim, chegamos então no quarto momento, né? Que vem o solo bom. E aí ele diz, né? 30 por 1, 100 por 1, 60 por 1. E o que seria isso, né? Mesmo diante, meus irmãos, daqueles que já têm a vivência, há níveis diferentes de percepção da palavra. Aquele, né, que frutificou 30 por 1, a identificação com o sagrado, já se dedicou, já segue em busca do encontro com o Cristo interno, mas ainda certos vícios do passado, né, a serem vencidos, né, e apesar de todas as dificuldades, há a perseverança, o compromisso por uma causa. 60 por 1 já se encontra melhor, então 100 por 1, a identificação com a semente do solo é plena. Podemos considerá-los cristianizados, cristificados, né? Então aqui a gente tem o nosso exemplo sublime, que é o Mestre Jesus. E muitos outros exemplos que nos mostram aí as capacidades de potências sementes que podem se tornar semeadores à medida da própria autodescoberta pela vontade. No livro Pensamento e Vida, o capítulo 2 fala sobre a vontade. E aí coloca o seguinte: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. É o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Só a vontade é suficientemente forte, meus irmãos, para sustentar a harmonia do espírito, para nos fazer tomar a decisão firme e resiliente de sermos solo fecundo para o sagrado, independente das intempéries que se façam e que tomem frente, que tomem conta de nós. Há grandes potências na semente. Mas até a germinação, a fortificação, o trabalho ativo do ser humano pela própria redenção é ser co-criador pela vontade do universo, de si, de tudo. Nos disse o Mestre: vós sois deuses.
A gente fica focado, né? Se a gente focar na história da semente, inclusive em si, é todo um trabalho em conjunto. O semeador se põe a semear, o solo feito, a semente em potência, toda uma estrutura de terreno para encontrar as condições necessárias para que esse colo, essa razão, esse lar para essa semente se faça. Mas a gente tem que ter vontade. O querer aqui é imprescindível. Nessa ali, meus irmãos, eu gosto de trazer também sempre uma história do Jesus no lar. Ele traz para a gente ainda um pouquinho mais, né, aliado junto à parábola, como que a gente pode fazer isso acontecer. E aí, no livro Jesus no Lar, né, de Chico Xavier pelo Espírito Neio Lúcio, a gente tem a leitura de número 3, que fala explicações do mestre. É simples, mas poderosa mensagem. Diz o seguinte: em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas, pelas informações da semente, pela palavra. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Então a gente quer pela vontade, meus irmãos, adentrar, germinar, deixar o nosso solo fecundo. Como fazer isso? Perguntou a Sara pra gente. Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens materiais e ciumenta de tudo que aceito como propriedade minha. Gente, a Sara fez a pergunta de R$ 1 milhão. A pergunta tão necessária nesse momento. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante, o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Então, olha para vocês verem, a Sara se colocou numa postura totalmente aprendiz. É difícil, Senhor, né? Não consigo desculpar aqueles que me ofendem. Não entendo que a gente troque as nossas vantagens pelos interesses dos outros. Eu gosto dos meus bens, eu sou ciumenta com o que é meu. Aí nos disse Pedro: para isso é indispensável a boa vontade, que é o que a gente falou ali. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou em seguida a longo silêncio. Ai, gente, olha o que Jesus vai falar para nós. Para nós, Sara, né? Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou. Assim é a revelação celeste no coração humano. Assim, meus irmãos, é a semente em solo fecundo. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confunde-se com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo,
Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças dessa verdade simples e clara da natureza. Meus irmãos, que possamos sempre, sempre estarmos atentos ao nosso solo, assim como nos disse o Mestre. Que possamos ser sempre da melhor forma, consciente e repleta de boa vontade, o receptáculo mais limpo e mais puro para receber a semente limpa e luminosa da palavra do reino de Deus em nós. Essa é a nossa luta incessante da autoconquista, o bom combate ao qual temos de nos submeter segundo a segundo, com consciência. Tomar as rédeas da nossa vida é coisa de gente grande, é coisa de gente alinhada com o mais alto, de gente de coragem, de gente que busca ser fecunda e se encontrar e se descobrir e se amar, de gente que quer uma transformação moral, de gente que está insatisfeita e triste com o andor que as coisas tomaram, mas não deixando de ser operosa no amor e na caridade, rumo à autodescoberta. O Cristo está no leme, nas grandes coisas da terra. Sejamos atentos às pequenas que nos cabem, a autoconhecimento, a nossa autolibertação, estar livre em Cristo, estar no caminho natural do Pai, é o nosso grande encontro com a gente mesmo. É sermos o exemplo sagrado e limpo. E a cada momento em que o solo não estiver fecundo e pronto para receber, que nós possamos pedir ao grande semeador o apoio e o acolhimento na limpeza dos miasmas que trazemos, para que possamos estar prontos e aptos para novo plantio, novo incessante plantio. As verdades da vida e do universo são esplendorosas demais para a gente ficar olhando e preocupado com coisas que não fazem tanto sentido assim. A nossa grande missão é a nossa reconquista, para que de forma cada vez mais rápida a gente possa alcançar o amor maior, entendê-lo, desmistificá-lo, porque ele é simples. E na simplicidade ele é grandioso. A gente que segue complicando as coisas nas nossas rotinas, em tudo que vem acontecendo conosco nesse momento de transformação da Terra, que não deixa de ser um momento de transformação de nós mesmos. Se a palavra é a própria lei e estamos falando de um processo, como cada um então pode preparar o seu coração? Através da caridade, que é a nossa grande salvação, e o amor. O sentimento por excelência precisa se exteriorizar. Somos a manifestação do amor divino e nos esquecemos disso sempre. Seguimos insistindo em sermos criaturas quando somos filhos do mais alto. Esse sentimento latente precisa se desenvolver, que brilhe a nossa luz na prática do bem, que possamos exercer o bem de fora para dentro, conscientemente, despertando as benesses de dentro para fora. Aquele indivíduo que é bom
Dele emana naturalmente o bem, mas nós, ao fazermos o bem, nos tornamos indivíduos relativamente maus, mas que tentam ser bons através da prática consciente e constante do bem. Falamos de trabalho, falamos de manejo, falamos do reencontro com nós mesmos. Lembrando, então, que o plantio, né, 100 por um, né, a semente 100 por um, é o nosso mestre, é o nosso maior exemplo. Mas temos outros grandes exemplos na história que nos inspiram profundamente, como Paulo, que nos disse em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 19: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. E na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já coloca assim: Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Agora, pela vontade, fica a reflexão final aos irmãos, a mim também, né? Desejamos, estamos dispostos a germinar? O nosso solo deseja profundamente esse reencontro com o sagrado? Hipócrates, né, o pai da medicina, na época, né, dos grandes filósofos, disse o seguinte: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Paulo estava disposto e consciente disso, tanto que sinalizou, né, que ele não estava fazendo o bem que ele queria. Mas no final da sua caminhada, já coloca, né? Cristo vive em mim. Nós temos de ter consciência do que nós desejamos. Há muitos que ainda optam por ser solo improfícuo, por estar atrelado ainda à matéria, e cada um tem o seu tempo e esse tempo deve ser respeitado. Mas e nós, que já temos uma semana de evangelho? E nós, meus irmãos, estamos dispostos a desistir das coisas que nos deixam doentes e deixar o nosso solo germinar, em criar raízes profundas com as grandes verdades da vida, do universo, de tudo que é mais sagrado em nós mesmos? É tempo de mudança, é tempo de reencontro, é tempo de consciência. É tempo de nos fazer sementes, é tempo de nos fazer exemplo, é tempo de honrarmos a grande chance, a grande oportunidade chamada reencarnação. É tempo de sermos operosos, trabalhadores da última hora, como sempre dizemos, né, nos ditames das nossas exposições e também das casas que frequentamos. Quem somos nesse momento de transição? Operantes? Protagonistas ou espectadores? O Evangelho é para gente de pulso forte, é para gente corajosa, eu repito. Vamos juntos no encontro do Mestre Jesus, do nosso maior exemplo. No encontro de nós mesmos, que possamos nos encontrar uns com os outros através da caridade, através do perdão, através da bondade, e que possamos ser fecundos, solos sagrados, repletos de amor, de alegria e de paz, na certeza de que não estamos sós, mas uma força muito poderosa, repleta de amor, nos reina, nos governa e nos ilumina. Que o final de semana de todos, que o mês de todos, que o ano e que a eternidade inteira seja muito feliz e muito agraciada. Que todos os irmãos acalentem os corações, fiquem em paz e tragam em si toda a grande certeza de pertencermos juntos
a família universal, ombro a ombro, lado a lado e de mãos dadas, a gente vai revolucionar tudo. Uma revolução pela espada da mudança, pela espada da vontade de servir incessantemente, assim como fazem os grandes espíritos, os espíritos puros que já alcançam as grandes e maiores verdades do Pai Maior, sendo responsáveis por guiar toda a humanidade e toda uma existência através das rédeas do amor que liberta, do amor sublime que inspira. Que possamos então fazer a diferença pelo exemplo na vida de cada um que estiver ao nosso lado, que fizer parte da nossa realidade, que possamos sair então dessa troca de ideias fraterna que tivemos muito melhor do que adentramos. Que Jesus seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E pedindo licença ao Pai Maior para encerrarmos mais essa oportunidade de servir tão maravilhosa, vamos aqui fazer a nossa prece tão linda, ensinada pelo nosso grande, grande mentor. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, que é de amor e de bondade, e seja feita a tua santa vontade, assim na terra como em todos os outros planos. O pão do corpo e do espírito dai-nos ainda hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas à medida que consigamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em nossas próprias faltas, mas livra-nos de todo o mal, pois somente teu é o reino, o poder e a glória, hoje e por todo sempre. Mestre amado, permita sermos solo fecundo do seu conteúdo sagrado. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos, por essa oportunidade, né? E mais uma jornada caminhando juntos aí com um conteúdo tão belo e tão grandioso. Fiquem em paz, fiquem bem, recebam um fraternal abraço e vamos em frente. Que assim seja.